É, rapaz, o papo rolando solto aqui, viu, durante o intervalo. O Júnior Brasil tentando, o Lucas Silva, tá com empresário. Coração bom, né? Eu agora sou empresário, sabe, Lucas Silva? Então, tô querendo pegar seu passe aí pra cuidar, que sou agente e tal. É, filho bonito, todo mundo quer ser o pai, né, Júnior Brasil? E corta o Júnior Brasil, que ele não fala hoje no programa. Olha aqui. Lucas Silva, nosso convidado, você, torcedor, também pode participar pelo @os donos da bola MG. A gente lê a sua pergunta e lê também seu comentário sobre, sobre o Lucas Silva. Ano passado, ainda na extinta Rádio Esportes, que era uma emissora do Grupo Bandeirantes de Comunicação, o Lucas Silva nem relacionado era. E a gente recebeu uma informação de que o São Paulo estava de olho nele. Como o São Paulo gosta de aliciar um jogadorzinho de base, aquele negócio todo mundo já conhece e tal. Aí nós trouxemos essa informação. E desde o ano passado, e quem acompanha o nosso trabalho aqui sabe que eu não estou fazendo média porque ele está aqui, a gente vem dizendo, esse cara tem que ser titular desse time, ele joga muito, se posiciona bem, bate bem na bola, sabe sair para o jogo, é o volante que todo time quer. Aí o Marcelo Oliveira viu, colocou como titular e olha só no que deu. Hoje um jogador muito comentado, e se o São Paulo estava de olho, outros clubes também estarão a partir de agora. Só que é do Cruzeiro, não sai daqui. Prazer recebê-lo, eu quero a minha parte no bicho que você prometeu, Lucas Silva. Prazer recebê-lo aqui nos Donos da Bola. Boa tarde a todos, prazer é todo meu. Ô Lucas, nem tocou no assunto do bicho, só nota. Ou seja, a promessa que ele fez ali foi só uma médiazinha, não vai pagar nada, né? Ô Lucas, me diz uma coisa, desde o ano passado, quando o Celso Roth saiu, e aí teve aquele lance do final do ano, Marcelo Oliveira e tal. Quando o Marcelo chegou, a partir do momento da chegada do Marcelo, de fato, sua vida mudou dentro do Cruzeiro? Mudou, sem dúvidas. Um cara que chegou, deu muita moral para todos os jogadores, principalmente nós jogadores da base, que ele tem um carinho especial. Então, ele deixou muito claro para nós jogadores da base que a oportunidade iria aparecer, que a gente tinha que estar preparado. E que ele já, comentando com a diretoria, com alguns profissionais do clube, que poderia contar qualquer jogador que já estaria praticamente pronto. Então, a gente procurou com ele evoluir cada vez mais, para quando a oportunidade aparecesse, a gente agarrasse ela da melhor maneira possível. E foi o que aconteceu comigo, graças a Deus. Na sexta-feira que antecedeu a sua realmente presença na equipe do Cruzeiro, o Marcelo ainda estava escondendo. A gente, por sorte, perguntou para ele especificamente sobre você. Ele não revelou naquele dia, guardou o mistério, mas ele falou assim pra gente, olha, o Lucas, eu tenho conversado muito com ele, a questão da marcação, ele precisa melhorar nesse sentido. Ele esperou a hora certa, você sentiu isso? Ele cobrou de você o tempo inteiro para que você chegasse, mas chegasse com a condição de pegar a titularidade, Lucas? Realmente. Ele cobrava muito comigo essa questão da marcação, de encurtar mais. Saber jogar, ele já estava tranquilo em relação ele sabia que comigo. Ele sabia, né? E em relação à marcação, a encurtar, que ele queria que eu melhorasse mais. E eu acho que ele estava realmente esperando o momento certo. E graças a Deus apareceu e pude ir muito bem, correspondendo à altura de todos. E eu fico muito feliz com o sucesso do Lucas, porque o Edmar, a gente teve a oportunidade da primeira entrevista dele, foi no Olé pelo Mundo, programa aqui da casa. Você saiu bem na entrevista? Foi fantástico, foi super legal. Tá aqui com ele, o cara que tinha lá a torcida feminina, Lucas Silva. Brincadeira, tava o pai, a mãe, a irmã, a gente masculina também, mano. Não, aí eu não sei, isso aí eu não sei. Eu vi lá um punhado de menina lá fora, não complica o cara, não, pô. Aí deu pra gente perceber a base familiar, como a família dele acompanha, dá apoio. Mas a pergunta, Lucas, é o seguinte, você falou que foi o grupo mais unido que você trabalhou. Você é muito novo, você ainda não pegou tantos grupos. Então, possivelmente, você deve ter falado na sua pouca experiência no profissional, mas, ao mesmo tempo, isso aí você deve ter ouvido dos mais experientes. Porque a maneira com que você enfatizou isso tem alguma coisa a mais. É isso mesmo? É, um grupo muito unido. Todos os jogadores entenderam muito bem o método de trabalho do Marcelo. E jogadores experientes, jogadores jovens, ele conseguiu mesclar isso muito bem, fazendo com que ninguém se sentisse constrangido do grupo. De ficar na reserva? De ficar na reserva, ou de jogar, ou de estar tendo pouca oportunidade. Acredito que ele deu oportunidade para todos pôde mostrar o seu futebol no Cruzeiro. Então, acho que isso fez com que mantesse a união do grupo e sobressair sobre as partidas. Isso foi o diferencial nessa campanha do Cruzeiro.
Diga, Cadu. Ô Lucas, o Everton já falou ali um pouco, primeiro parabéns pelo título, mas o Everton já comentou ali, você sabe marcar, sabe sair para o jogo, tem um passe qualificado, chuta bem de bola de fora da área, a gente já viu alguns gols seus ali, mas um aspecto do seu jogo que me agrada muito, talvez é o que eu mais observo, é a sua capacidade de fazer grandes inversões de jogo. De dar aqueles passes de 30, 40 metros. Está com a bola na esquerda, manda a bola lá no peito do lateral direito, que está bem lá na frente. E acertar, né? E acertando com toda a precisão. Eu sempre observo muito isso, e não é acaso. Não é aquela coisa que você acerta de vez em quando, você acerta sempre. Você treina isso, cara, ou é dom, porque é uma coisa diferente hoje em dia, né? Não tem muito isso mais. Talvez o cara mais que dá qualifique os passes... o futebol dele. Você treina isso, porque como seria o treinamento? Você fica imaginando que tem um cara ali, fica... Como é que é isso? Tem esse dom de bater bem na bola, de ter um passe muito preciso. E no treinamento, no dia a dia, fui aprimorando. Então, sempre quando acaba o treino, eu gosto de fazer algumas inversões, principalmente agora com a perna esquerda, para melhorar. E nos treinamentos sempre eu uso muito, porque é uma das minhas boas características e isso facilita também o jogo do Cruzeiro, né? Faz com que eu faça o time do Cruzeiro jogar, chegar bem ao ataque. Ô Lucas, desse grupo de jogadores, você joga ao lado do Nilton, que é um tremendo cara, muito gente fina, e aí é com a imprensa, com a torcida. Com vocês lá, o Nilton dentro de campo, a impressão que passa pra gente é que ele é um líder. Não é um cara durão, mas é um cara líder, talvez pela pegada mesmo de jogo e tal. Mas é isso mesmo, ele é um cara líder desse grupo e ele também foi fundamental para que esse título acontecesse, exatamente por essa liderança, ou tem um outro jogador que você tira como referência? Não, esse cara é o cara que comanda, que aponta as ações dentro de campo? Tem o Fábio, que é o nosso capitão, o Nilton não tem a braçadeira de capitão, mas ele exerce uma liderança muito grande no meio de campo ali do Cruzeiro. Me surpreendeu muito em um jogo que eu fiz como titular, acho que não me recordo bem o jogo, em que ele me deu total liberdade de falar com ele, de até chamar a atenção dele. O Nilton? Se caso precisasse. E isso eu fiquei muito confiante. Precisou, não precisou. E eu fiquei muito confiante com isso, me deu total liberdade de jogar do lado dele. E é um cara muito competente, muito sério. Então, me deu uma liberdade muito grande. E Você ele tem ali, essa pegada? Você tem essa pegada de, apesar de ser um jogador mais novo, de falar, pô, Dagoberto, ajuda aí, Dagoberto. Vamos, posiciona melhor. Você é assim ou você joga mais calado? Não, eu não comento muito assim e tal, mas sempre quando preciso é necessário. Né? Já dei dura e assim, em alguns... Não desse jeito, mas chamando a atenção para estar sempre melhorando no posicionamento, até mesmo fazer um passe mais rápido, alguma coisa assim. Muito bem, a gente continua o papo aqui com o Lucas Silva, nosso convidado especial nessa sexta-feira. Feriado, Donos da Bola bombando. Programa simplesmente o melhor da televisão de Minas Gerais, com toda a modéstia. A gente continua com o Lucas Silva aqui, mas agora a gente fala do Galo, que ontem fez um treino de luxo contra o Internacional no Horto. Pensamento lá em Marrocos, mas isso não quer dizer que os jogos do Brasileirão não tenham valor, evidentemente, né? Então, prova disso é que o Galo recebeu o Internacional no Horto, venceu por 2-1, segura aí. Antes, só uma informação, repassamos agora no jogo aberto sobre o Rodrigo, jogador de 22 anos, é do Benfica, brasileiro naturalizado espanhol, titular das seleções de base da Espanha. Esse jogador está muito perto do Atlético. Olha a foto dele aí, ó. Quem conhece sabe, ele é parente daquele Mazinho que jogou na seleção, ele é filho do Adalberto, que foi lateral direito e tal. Muita gente conhece. Até me surpreendeu. Mazinho, então? Até me surpreendeu, porque quando eu tuitei essa informação, muitos torcedores já conheciam o futebol dele, né? Que é o Rodrigo. Como é que ele tem um apelido? The Machine? Sei lá, tem um apelido. O Felipe Junqueira que estava me falando que tem um apelido lá, que eles. É isso mesmo, né? É isso, exatamente. Rodrigo a máquina e tal. A informação é quente. Não quer dizer que vá fechar, sabe por quê? Porque tem outros clubes da Europa interessados também. Um deles é a Inter de Milão. Então, quando a gente fala aqui, Júnior Brasil, que o Fred está 99% fechado com o Cruzeiro, que o Rodrigo é um jogador interessado, que o Atlético está interessado, que o Cuca pode sair, não tem ninguém cravando nada. O mercado é desse jeito. É uma informação. Aí chega um cara que é empresário, ou que tem alguma informação privilegiada sobre o Fred, passa para o Brasil, ele, não vou falar nada, não vou esperar fechar. Você tem que falar que está negociando, claro. Não é?
Então não tem ninguém aqui cravando nada. Mas a informação sobre o Rodrigo especificamente vem de uma fonte da mais alta confiabilidade. Jogador de 22 anos, pode pintar no Atlético. Outra questão, sobre o Jô. O Jô, está chovendo propostas pelo Jô. E o Flávio Dalpisol, falei com ele mais uma vez ontem. Flávio, você banca a informação do Jô? Ele disse, banco. O Jô vai sair do Atlético porque o Atlético quer fazer dinheiro e porque o Jô quer fazer um grande contrato. Parece que um dos clubes interessados é o Besiktas. Tem dinheiro o Besiktas, Cadu? Tem muito dinheiro. Então não dá para discutir. Sobre a questão do Cuca, a informação que eu recebi de um conselheiro do Palmeiras é que o Palmeiras vem buscar o Cuca. Já houve um contato, eu falei até de proposta no jogo aberto, não, um contato foi feito com o Cuca. Treinador o Cuca saiu depois que ele chegou no Galo como um treinador, para muitos, pé frio e mediano, e hoje, na minha opinião, é o melhor treinador do Brasil. Então, é normal que as propostas apareçam. O Cuca não confirma acerto com o Galo, que está analisando as propostas. É a coisa mais normal do mundo. Agora, na minha opinião, se ele ganha o Mundial, a torcida não deixa ele sair. Daqui a pouco a gente vai falar disso. Vamos ver primeiro os lances e os gols da vitória do Galo ontem, 2-1 para cima do Internacional. Alô, Renata Fã. Beijo para você. Vamos lá. Uma bandeira vermelha se destacando nas arquibancadas. É o clima, digamos, marroquino no meio da torcida do Galo, com direito a trajes e tudo mais. Hoje eu vi uma bandeira lá, escrito eu acredito, né? E com a bandeira do Marrocos, é bom o pessoal já ir respirando isso, é gostoso, é bom você estar numa final de Mundial, né? É gostoso, eu acho que isso vai, cada dia que passa, pegando mais sentido, mais gosto, né? E a gente tá nesse processo. Não tem como negar, o pensamento do Atlético já está lá no Marrocos. Com isso, os últimos jogos do Brasileirão se transformaram em treinos de luxo, preparativos para o Mundial. Jogadores querendo mostrar serviço. Olha a situação do Lucas Cândido, de volante pouco aproveitado a dono da lateral esquerda. Até falta o garoto já está cobrando. Estou satisfeito muito, ele tem evoluído muito, tem feito um papel tático importante, é um jogador grande, um jogador viril. O Guilherme é outro que estava tentando se firmar. Uma lesão na coxa direita o tirou do jogo. Chance para Luan. E o Galo ganhou em velocidade. O camisa 27 participou diretamente do primeiro gol. Fernandinho aproveitou a bobeira da zaga colorada e fuzilou. 1-0. Luan ainda tentou ampliar, mas Muriel defendeu. Giovani também estava querendo mostrar serviço. O substituto de Vitor fez boas defesas, só não evitou o gol de pênalti marcado por D'Alessandro. Mas o Atlético tem Alexandro. Primeiro é bom passar a borracha nesta atrapalhada e destacar este belo gol, 1 minuto depois do Galo ter sofrido o empate. Gol importante, gol feliz, é sempre bom fazer gol e gol de vitória ainda é mais importante ainda. Feliz de ter ajudado a minha equipe, o mais importante além de feito gol, ter jogado bem. Então fico feliz, eu digo sempre que o futebol você é quase todo dia cobrado, né? Então feliz de ter posto em prática aquilo que eu venho trabalhando e diante do nosso torcedor, que é mais importante. O Inter tentou ir para cima no ritmo de D'Alessandro e o Galo foi perdendo jogadores contundidos. Luan e Marcos Rocha deixaram o campo mais cedo, mas não teve jeito. Esta defesa de Giovani nos últimos minutos selou mais uma vitória do Galo no Horto, para a alegria dos marroquinos atleticanos. Todos nós sabemos a importância do Mundial, né? É a competição mais importante da história do clube, que o clube vai disputar, né? Então todos nós sabemos da responsabilidade. Eu acho que, como eu falei na minha coletiva, treinar não, né? O brasileiro não está servindo de treino porque seria de uma forma assim ruim a gente tá falando que está treinando, mas com certeza estamos usando o brasileiro agora para jogar e jogar bem. Jogar e quem precisa
correr um pouquinho mais tem que correr, quem precisa chutar um pouquinho mais em gol tem que chutar, quem precisa tirar um pouquinho a bola de cabeça vai tirar. Então, estamos usando o brasileiro para jogar e jogar bem, procurar a cada rodada agora que falta que a gente possa, é lógico, a perfeição é difícil, mas que a gente continue e possa se aprimorar para chegar no Mundial todo mundo bem. Muito bem, ontem o Alexandre até que se movimentou bem, foi um bom jogo dele sim, além do gol que ele fez, né, que vem entrando e fazendo gols, ontem ele teve uma boa atuação. Agora, questionado sobre os boatos de sua saída do Atlético após o Mundial de Clubes, o técnico Cuca foi enfático, veja aí. Explicar uma notícia que saiu lá no Rio de Janeiro, né? E não fui eu que falei. Então isso prejudica o trabalho, prejudica o Oswaldo, que estava lá no Botafogo, que falaram que ele já tinha conversado com o presidente, aí vai o Botafogo, não ganha, a torcida do Botafogo fica pensando, bom, o Oswaldo já está acertado com o Atlético, xinga ele. Ah, já que o Cuca está saindo, então o Cuca vem para cá. Entendeu? Mexe em tudo. E aqui o que eu estou tentando agora é captar o máximo de energia, de concentração, de pensamento positivo, de bom futebol para poder gastar dia 18 e 21 lá em Marrocos, e esse tipo de notícia aí só atrapalha. Eu já não estou discutindo assunto nenhum de renovação para não perder o foco, para o foco ser o Mundial, e envolvendo essas 4 partidas que faltam, que fazem parte do trabalho. E esse tipo de notícia não sou eu que tenho que explicar, né? É quem pôs ela e da onde que tiraram. Bom, então tá aí. A gente falou aqui sobre essa questão envolvendo o Cuca. Normalíssimo para o período que vive o técnico atleticano. Já vem na segunda temporada de bons trabalhos com o título da Libertadores estadual e o vice-campeonato do ano passado. É normal que ele receba propostas, não é? Que nem o Júnior Brasil, aqui a gente tem que ficar brigando todo dia para segurar ele aqui, que todo mundo quer levar. Tia, uma avó. Então é o seguinte, Cadu Doné, primeiro, questão do Rodrigo, atacante que o Atlético está negociando. Segundo, Cuca, você acha que ele fica, que ele sai? Como é que você interpreta essa fala dele ontem e também sobre a questão do Jô, os 3 assuntos bombando no Galo? Aliás, no Galo não, aqui, lá no Galo ninguém fala. Sobre o Cuca, eu confesso, não tenho uma informação precisa, então fica complicado a gente opinar aqui. Na base do achismo, do feeling, eu acho que ele tem boa possibilidade de continuar no Atlético, sim, até pela forma como ele tem respondido essas questões. Já foram várias entrevistas sobre isso e ele foi enfático na maioria delas. É claro, isso no futebol às vezes não quer dizer muita coisa, mas não tenho informação, mas acredito na permanência dele. O Jô, eu já acho mais provável a saída, pelo tanto de informações que a gente tem, pelos aspectos que a gente analisou essa semana, o tipo de jogo dele que combina com a Europa, o fato de estar na seleção, então eu acho mais provável a saída do Jô. E até uma coisa que eu queria comentar, eu acho que as pessoas têm que se preparar, porque o mercado esse ano vai ser mais movimentado, tanto em termos de treinadores, como... A gente já está vendo muito time se mexendo antes do fim da temporada e muito peixe grande ficando solto no mercado. O Tite não vai continuar no Corinthians, então o Mano deve ir para o Corinthians. O Palmeiras nessa indefinição danada, mas praticamente certo que o Kleina não continua. E 200 nomes são falados lá no Palmeiras. O Ney Franco, muito bem cotado no Vitória. Não acho que o time baiano vai ter bala na agulha para segurar esse treinador que já tem um status maior. Então a gente sente que... Libertadores até pode ter uma mudança. E tem muito jogador e técnico bom que não está bem no clube onde se encontra, mas tem mercado. Por exemplo, Barcos não está tão bem no Grêmio, mas quem que não quer o Barcos? Joga muito. O Fred no Fluminense. Né? Então, Edmar, depois eu quero... Não, já vamos ver agora. O Cadu citou o Barcos ali e você... não gosto do Barcos. Demonstrou que não. Eu acho ele lento, né? A gente está acostumado aqui com Cruzeiro e Atlético, só na velocidade, só indo pra frente. Muito do Barcos. Bom jogador, mas aí é mais centrado, tem que encaixar numa história. É um cara que vale. Mas nessa questão do Cuca, eu vou dizer o seguinte, eu acho que pode sair, mas eu acho que não deveria. Isso é uma outra situação. Por quê? Porque acho complicado para um treinador como o Cuca. O Cuca mudou muito, amadureceu muito nos últimos anos, mas ainda é um treinador que ele é muito, muito centrado naquilo que ele faz. Você já pensou ele parar no Palmeiras, com a turma do amendoim, falando na orelha dele, aquela política toda? O time é muito pior, né? Um time horroroso, não tem Libertadores. Tem que nascer de novo desse time. Mas aí, talvez aí esteja... Talvez aí esteja exatamente o desafio, né? Mas vai gostar do desafio. Foi o mesmo desafio. Mas o Palmeiras apresentar um clube dividido demais internamente. Isso acaba pesando. Da mesma forma que o Cadu virou e falou, por exemplo, o Inter sonha em colocar o Forlan para outro clube. Quem que quer um jogador caro como o Forlan, que hoje já não dá? 800 mil. Você vai pagar esse tipo de retorno. Então, analisando, primeiro com relação ao Cuca, seria uma boa continuidade do Cuca, não tem a menor dúvida. Já é um cara que está adaptado aqui, pode ainda ter uma história mais bacana, seria muito legal.
não quer dizer que vai. Estava lembrando aqui, já teve caso de apresentação de jogador que não ficou no clube. Não sei se foi no Cruzeiro, não lembro. Então, quando o cara está 99%, 98% fechado, não quer dizer que vai fechar. Isso é um exemplo de situações que acontecem. O futebol é muito dinâmico. Você apresenta os dois no mesmo time. João Carlos, aquele zagueiro que foi da seleção brasileira, foi do Corinthians, ele foi apresentado num dia no Atlético, no outro dia no Cruzeiro. Como é que a coisa é complicada? Então você pega da mesma forma o João, um cara que está muito valorizado. E com relação ao mercado internacional, a gente vê o exemplo do Fernandinho e do William. Duas diretorias que estão super atentas ao que está acontecendo no exterior. Então, quando fala aí o Rodrigo do Benfica, tem que ser honesto aqui. O compromisso é com a verdade. Não acompanhe, não tem mais informações sobre o jogador, tem que ser sincero. Porque tem nego que pega... Não, eu acompanho muito. Eu vi, inclusive, as suas partidas lá no Uzbequistão. Ele jogou... Para, a gente tem que ser honesto. Fala umas coisas várias, cai pelas pontas. Termina a rodada, ele dá uma análise completa dos 10 jogos. Não, eu vi todos. Viu todos como, cara? Não tem condição. Então a gente tem que ser honesto. Mas hoje as diretorias aqui trabalham com muita seriedade e muito atentas ao que está rolando. E acho que no perfil, só para completar essa questão do menino que o Everton trouxe em primeira mão, esse que o Atlético está negociando, acho que vale a gente dizer o seguinte, as informações são de que o Atlético, por ter uma faixa etária já mais avançada desse grupo que está aí, as contratações que o Atlético vai fazer para a próxima temporada são de uma faixa etária mais baixa. Então ele encaixa exatamente nisso. Claro, futuro. E esse menino encaixa nisso, porque o Atlético sentiu que ele tem os jogadores com esse poder todo, né? Com a questão, com o mercado bom. Com um mercado bacana, mas ele precisa rejuvenescer a equipe. Ele sabe disso. Então os investimentos vão ser nessa linha. Você tá vendo que você tá valorizado, né? Tá valorizado. Rapaz novo, todo mundo jogando isso. Aliás, eu até quero perguntar exatamente sobre isso para o Lucas Silva, a questão das propostas. Um jogador que está campeão de um clube como o Cruzeiro, num ano como esse para o futebol mineiro, ver se está pintando propostas aí. Né? Cadu, você ainda quer fechar sobre essa questão do Cuca, do jogo? Não, de movimentação do mercado. Um dos motivos que eu acho que o mercado vai se mexer, além do que eu já falei, é o domínio do futebol mineiro, sabia? Porque tem muita gente desesperada com isso. Os times paulistas não vão querer deixar a temporada ficar fora do eixo de novo. Então eu acho que é mais um motivo para o mercado ficar meio doidão. E o Abel deve ir para o Inter, né? Tá solto ali. A Gilmar mesmo falou, Luxemburgo de repente no Inter. Aí a gente tem um Abel que copa por fora. Não é possível. Agora você tem um Tite ainda no mercado. Agora o que me chamou a atenção sobre ainda a questão do Rodrigo foi que quando a gente tuitou essa mensagem, muitos torcedores já acompanhavam o trabalho do Rodrigo, no Benfica, mas mais ainda na seleção espanhola. Isso me chamou a atenção. Que vem ganhando tudo da base também. Então, ele faz parte de um grupo campeão também de base do futebol espanhol. Ele é brasileiro, naturalizado espanhol. A gente daqui a pouco volta para falar do Galo, mas agora eu quero transportar toda essa situação que foi discutida aqui para o Lucas Silva. E aí eu já vou perguntar de cara. O Lucas Silva ele é que nem Bagner Saboato. Ô Lucas, pintou proposta? Algum clube procurou? Se foi jogar em algum estádio e aí alguém do time adversário chegou e falou: garoto, você joga muito, hein? Seu telefone aí, vou fazer um contato. Então, rolou essa parada aí, Lucas? Não rolou nenhum tipo dessa parada, não. Teve um contato através do empresário, né? O São Paulo te ligou como? Foi direto? Você aqui que foi e-mail? Como é que foi? Luiz, tá até aqui. Né? Luiz? Tá com você aqui. Grande Luiz, obrigado pela vida. Tá no celular, ele já tá respondendo. Não, Felipe Caio também está por aqui, nosso convidado. Então não teve isso. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta, porque essa resposta sua vai me levar para uma outra questão. Você jogou 2 vezes no Horto contra o Atlético. Jogar no Horto é realmente difícil? A questão é o seguinte, as dimensões do campo são as mesmas, mas fica parecendo que é um pouco menor, talvez a visualização do jogo, do campo, fica parecendo um pouco menor. Não acho que não seja difícil, mas acabou que o Cruzeiro, quando jogou lá, não conseguiu render seu futebol de outros jogos. E até pelo jogo do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro, ele toca muito a bola, mas ele precisa de amplitude, né? A visualização é diferente. Eu me lembro do nosso companheiro Éder Aleixo, um beijão pra ele. O Éder falava assim... Grande bomba. O que é bom lembrar é o seguinte, esse Independência é outro, mas a dimensão é a mesma, né? O que a gente está dizendo do entorno do Independência. O Independência sempre pareceu meio que paredão para todo mundo que ia lá. E Cruzeiro e Atlético, toda vez que estavam mal, levavam os jogos pro Independência. E o Éder Aleixo sempre falava o seguinte,
seguinte, no Independência é muito complicado. A impressão que você tem é que tá tudo vindo pra cima. Você não tem aquele longo, né? Do olhar lá na frente. Não tem a referência. E para um jogador, principalmente igual o Lucas, que faz o passe logo, que tem essa noção, é complicado. É mais difícil. E o Atlético recebeu várias equipes dentro do Independência em que se utilizou disso e foi muito bem. É uma coisa favorável para o Agora, aqui, você falou da dificuldade até de jogar lá, quero te fazer uma outra pergunta. Você até, quando a gente brincou no início do programa, da sua humildade, que você virou e falou, não, sou grato ao Celso Roth e tal, mas o Celso Roth, para mim, olha, ele fez uma grande coisa com relação a televisão de você fez uma grande coisa. Uma grande sacanagem, porque no lance do jogo contra o Atlético, o Marcelo Oliveira jogador, ele errou, era um cara maduro, você também precisou aprender ali aquela lição, mas quem pagou o pato foi você. Ele virou e falou, olha, alguém tem que pagar. Não vou peitar o cara, não vou peitar o mais velho, não vou no garoto aqui. E aí você perdeu um espaço, passou sim por um momento difícil, porque você vinha numa ascensão, foi uma sacanagem, uma covardia o que foi feito ali, porque você já tinha mostrado valor, já tinha mostrado bola, e você ficou num certo período meio afastado. Sua cabeça deve ter ficado também a mil, porque você indo para a ascensão, com a bola que tem, todo mundo falando, quem já te acompanhava sabia. Quem te deu apoio nesse momento e como que você superou? Porque hoje você está aí, campeão brasileiro, o Brasil inteiro te valorizando. E naquele momento, o gauchão, te colocou de lado. Para deixar bem explicado, então, essa história, sou muito grato, sim, com toda humildade, ao Celso Roth pela oportunidade que ele me deu de me tornar jogador profissional. E muito mais grato ao Marcelo Oliveira por ter me tornado jogador de verdade. Aí o técnico, né? E esse foi um período, assim, depois que trabalhei com o Celso Roth, um pouco complicado, sim. Peguei muita força em Deus, a minha família, e sabia... Teve um jogador que foi o apoio para você, um cara que... Todos os jogadores falam, Lucas, mantém sua humildade, mantém seu trabalho, que você vai render muito aqui no Cruzeiro. Os profissionais mesmo no Cruzeiro falavam isso comigo. E eu mantenho minha humildade, a minha fé em Deus, que sabia que uma hora as coisas iam voltar ao normal e ia se encaixar tudo de novo. Mas em campo, você chegou a ter receio dessa questão da personalidade? Porque eu me lembro do dia que ele entrou, o primeiro jogo com o Celso Roth lá em Salvador, né? Sim. A gente estava lá e o Lucas já entrou e já veio, ele já chegava à frente, ele ia muito mais à frente, ele sempre foi menos preocupado com a marcação e mais preocupado com a saída de bola. E eu me lembro que o Celso, na sequência, falou, olha o menino que a gente está descobrindo e tal, olha, e aí você mostrava muita maturidade, você chegou a perder isso, a ter uma desconfiança de você mesmo, falar assim, gente, será que eu realmente não sou isso? O que eu preciso mudar? Você teve essa desconfiança de você mesmo? Claro, até normal e natural, também pela idade, por ter subido para o profissional. Passou muitas coisas na minha cabeça. A desconfiança no meu futebol, a desconfiança se o futebol mesmo comigo iria dar certo. Não, você tem bola mesmo. E claro, o apoio da minha família, dos meus amigos foi fundamental. Agora, me responde uma coisa aqui, ô Lucas. Quando nesse campeonato que vocês se fecharam e disseram, olha, é nosso, isso ninguém toma mais, ou teve algum jogo que você falou, ó, rapaziada, a garapa azedou de vez agora. Ou a gente começa a jogar, ou nós vamos perder esse título. Teve esse tipo de conversa? Teve algum jogo que foi emblemático para algum tipo de mudança de postura de vocês? No início do campeonato e a reta final do primeiro turno, a gente comentou entre nós jogadores mesmo que se a gente continuasse assim, esse brasileiro ia ser nosso. E logo em seguida, no meio do segundo turno, quando a gente teve assim, uma sequência muito boa dentro de casa, ganhando todos os jogos. Foram 8 vitórias seguidas. Uma arrancada maravilhosa. E foi onde a gente teve a certeza que se continuasse desse jeito, ninguém ia tirar esse brasileiro da gente. Vocês reuniram com essa finalidade para falar, ou era natural, conversa aqui, ali, e aí na soma todo mundo participou? Era natural mesmo, depois dos jogos, no vestiário. Às vezes até ninguém comentava diretamente, só com o pensamento, só com o olhar de cada jogador. A gente já sentia que essa conversa estava rolando, que cada um tinha em mente que se a gente continuasse nessa pegada, ninguém ia tirar o brasileiro do Cruzeiro. Eu achei muito legal, Lucas, nessa fase final, que o Cruzeiro, os jogadores do Cruzeiro conseguiram ficar bem ali entre sair da hipocrisia, daquele discurso, não, o campeonato ainda tem muita coisa, e ao mesmo tempo não entrar com arrogância, não entrar com o já ganhou. Acho que os jogadores do Cruzeiro, o Dario Roberto, por exemplo, que falou muito disso, até falou, não vou ser hipócrita, até usou bem o termo, conseguiram bem esse equilíbrio.
Mas lá dentro, vocês conversavam sobre isso, de ser uma coisa proposital, intencional, vamos atuar assim perante a imprensa? Era uma coisa natural, genuína de cada um, de que realmente vocês são um grupo humilde? Porque, repito, foi legal a humildade, mas ao mesmo tempo sem a hipocrisia. Como que foi isso lá? Vocês, tipo, a gente sabe que vai ser campeão, mas a gente sabe que vai ser campeão, mas a gente não vai falar muito. Como é que foi isso? Acho que a imprensa queria ouvir já com coisa polêmica, 10 rodadas de antecedência que já é campeão. Mas a gente, todo momento, segurando a ansiedade, porque o futebol é uma caixinha de surpresa. Se a gente fala que seria campeão e isso não acontecesse, sem comentários o que ia acontecer depois. E a gente, com toda humildade, segurando a ansiedade, mas a gente tinha em mente que a gente estava muito perto do nosso objetivo. A gente comentava que continuar assim a gente ia ser campeão. E chegou um determinado momento que não dava mais para segurar. Nós mesmo, jogador, não ia ser hipócrita mesmo de falar que não tinha jeito. Que não tinha jeito mais. Então a gente segurou um pouco a ansiedade e foi humilde até aonde deu mesmo, até concretizar esse título. Tenho duas perguntas para você. A primeira delas é a seguinte. Seu contrato vai até quando? Até 2017. 2017, então foi recentemente renovado. Isso. Não é? Automaticamente renova o contrato, o jogador está arrebentando, a multa sobe, não é? E, consequentemente, o salário, então aí as coisas vão melhorando. Agora, rapidamente, qual foi o jogo mais cascudo para você no Campeonato Brasileiro? Para mim foi contra o Criciúma. Curioso isso. Lá ou cá? Porque os dois foram cascudos. O jogo daqui, o jogo da virada. Para outros foi exatamente o Botafogo. Apesar do Cruzeiro ter jogado fácil, principalmente no segundo tempo, eu acho que foi o Criciúma. Para você, qual foi o jogo que vocês mais tiveram que se entregar de fato dentro de campo? Sem dúvidas foi o jogo do Botafogo foi muito difícil, mas contra o Criciúma acho que foi o jogo mais difícil. Porque a gente, em casa, a gente imprime um ritmo muito forte. A gente conseguiu fazer os 2 gols. E foi surpreendido, ninguém esperava. E ficou aquela apreensão, será que a gente tinha força para o segundo tempo para reagir e para assumir de vez esse título? E a gente chegou no vestiário, o Marcelo Oliveira em nenhum momento questionou, brigou, deu dura com a gente, apenas ele falou que confiava e que a gente tinha totais condições de virar esse jogo. E que o Cruzeiro mostrou a sua cara, mostrou a força da torcida, foi lá, virou o jogo. E aí sim, ali a gente viu que a gente estava pronto para qualquer circunstância esse brasileiro. Eu vou perguntar ao Lucas Silva agora e ele responde no próximo bloco. Por que o Cruzeiro saiu da Copa do Brasil para o Flamengo? Daqui a pouco, na volta do intervalo, com Lucas Silva, com Cadu Doné Júnior Brasil de Mar Oliveira, a sua participação, as mensagens já estão aqui, a gente lê em 2 minutos na volta do intervalo. Até já.